Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e vamos começando mais um vídeo com uma análise profunda do ponto de vista Illuminati, como o título propõe. Vamos juntos entender como eles, os malditos senhores do mundo, enxergam as coisas bem diferente do nosso ponto de vista e por isso nos tratam como inferiores. Então, como você já viu que o assunto é pra lá de complexo, pegue agora mesmo sua clara de ovo cozida com aveia por cima e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Quando se fala em Illuminati, Senhores do Mundo, é preciso entender a maneira desses caras enxergar o mundo, o ponto de vista deles. Através de nossas pesquisas e observações das suas tramas e a maneira de agir no mundo através dos tempos, é possível deduzir como esses caras pensam. Uma coisa que todos os que pesquisam o assunto são unânimes em afirmar é que eles querem dominar todo o globo e impor um só governo e uma só religião. Sempre foi assim, e a história prova isso. Através de Roma eles tentaram dominar todo mundo conhecido na época. Fracassaram. O mesmo aconteceu muito antes na Babilônia, onde inclusive tentaram construir uma torre para afrontar a Deus. Também os seus planos foram frustrados. Quanto mais se olha no tempo, você consegue enxergar isso claramente. Também no Egito, na história mais recente com Hitler. De uma maneira ou de outra, os perversos sempre tentaram governar esse mundo inteiro. Porém, nós podemos observar na Bíblia que Deus não concorda com isso. Mesmo quando ele tirou o seu povo do Egito e os fez grande entre as nações, o Velho Testamento nos diz que eles chegaram ao ponto de dominarem tudo, mas Deus poupou algumas cidades pagãs. Não porque elas fossem boas e merecessem serem poupadas, mas Deus queria ver se aquele pouquinho de gente que sobrou iria conseguir contaminar a grande maioria dominante. E foi exatamente o que aconteceu. Os homens começaram a tomar as filhas dos pagãos como esposas, e assim foram se desviando e indo servir a outros deuses, o que os fez perder a proteção de Deus e ficarem à mercê dos inimigos que, como Jesus avisou, não estão apenas na carne. Se trata de uma batalha espiritual. Os Illuminati, senhores do mundo, seguem ordens de uma entidade maligna, acredite você ou não. A história do nosso mundo está repleta desse misticismo. Porém, os historiadores, sabemos bem por quê. Eles acharam por bem tirar isso dos livros. Os livros que você leu na escola. Por exemplo, veja o caso de Hitler. Ele não dava um passo sequer, sem antes consultar o ocultismo. Mas a elite não quer que você saiba desse outro lado do mundo. Esse outro lado oculto da realidade. A cada derrota da Coja Maligna, eles perceberam que a causa de suas derrotas era a forma que as pessoas enxergavam o mundo em suas épocas. Para nós ver países com seus governos de maneira independente, com suas leis, costumes e tradições, é uma coisa que deve ser preservada e respeitada, porque assim o Criador os fez, com gostos, desejos e aparências diferentes, justamente para nos testar e ver como lidamos com isso. Os Illuminati simplesmente não podem aceitar isso. Eles sabem que se querem governar esse mundo é preciso que as pessoas comecem a aceitar coisas imorais, indecentes e autodestrutivas. Coisas como a moral, os bons costumes e a religião. Para conseguir os objetivos deles de acabar com essas tradições, eles levantam bonitas bandeiras para isso. Incentivam jovens, promissores e influentes que realmente acreditam no que falam, mas que na verdade não conseguem enxergar o que as ideias deles levam na prática. Hoje nós temos atrizes pornô sendo apresentadas na TV como exemplo de mãe de família. Mas eu não tenho nenhum problema com isso, eu nunca tive vergonha da minha mãe, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho da mulher batalhadora que ela é. O programa aqui passa a ideia que é bonito se prostituir. Como você viu, essa mãe é inteligente e com boa saúde, mas ela não quis trabalhar mesmo assim. Ela poderia ter arrumado um emprego honesto. Pessoas com boa aparência, principalmente mulher, vocês sabem disso, basta ir num shopping. Você vê que a maioria das meninas que colocam para trabalhar tem boa aparência. Infelizmente é e sempre foi assim. Então não me diga que essa mulher não conseguiria um emprego comum. É claro que ela conseguiria, mas mesmo assim, ela com boa aparência, sendo inteligente e saúde, ela não quis um emprego desse tipo. Para ela não servia. Ela preferiu ganhar a vida de forma indecente. Mas a mídia mesmo assim faz homenagem, passa ela como exemplo de mãe. Porque elas deviam ser muito valorizadas, Lu, porque o que elas dão de prazer pro povo. Uma pergunta então fica no ar. Se essa mulher que se prostituiu para conseguir criar seus filhos, segundo ela, é uma heroína, como é que devemos classificar então as mães que saem todo dia de casa para fazer faxina para ganhar um salário mínimo? Aquelas que saem cedo de casa para fazer feira? Ou então aquelas outras que vai vender lanche nas portas de colégio para ganhar uma mixaria para sustentar seus filhos? Muitas dessas mulheres nem se casaram. Elas têm medo que o futuro marido possa de alguma forma ser ruim para seus filhos. Então elas preferem abrir mão disso. Vivem sozinhas até que os filhos cresçam. Então eu gostaria de perguntar à mídia e às pessoas que apoiam isso. E dizem que nós estamos julgando as pessoas. Como então devemos classificar essas mães? Já que essa da TV é uma heroína, como devemos classificar essas então? Me responda você, seu sabichão. O fato é que a mídia faz esse tipo de matéria para incentivar mais jovens, mais garotas a entrarem nessa vida. Atuam por dinheiro, a Lilith diz que atua porque gosta. É isso mesmo, Lilith? Na verdade, eu não gosto, eu adoro.
Não, e o que é pecado, gente? Esse negócio de pecado também é uma maneira... O que é pecado para um não é pecado para outro? Relativo. O pecado é você maltratar uma pessoa, isso é pecado, você julgar. Agora, cada um faz o que quer, você não tá agredindo ninguém, você fez seu filme... Fazem o velho jogo de informar para desinformar, mas na própria matéria tem relampejos da verdade. Se você já está desperto e consegue enxergar entre as entrelinhas, a bandeira que foi levantada aqui foi a do preconceito e diversidade, com essas duas falsas bandeiras tapando na frente. Inclusive já vamos explicar por que são falsas. As pessoas engoliram e aceitaram isso e admiraram. Basta para isso você ver os comentários no vídeo e a audiência que um programa desse tipo tem. Mas se você analisar em sã consciência, vai ver o tamanho da hipocrisia desse povo. Porque quem gostaria de ver um filme pornô com sua própria mãe? Saber que é aquela pessoa que inclusive está escrito no livro da fé, que são os representantes de Deus para você na terra, da autoridade de Deus. Você saber que essas pessoas, que você deve querer ser como elas, ganham a vida vendendo o corpo, sendo usadas e humilhadas, tratadas como lixo na frente das câmeras, na mão de um e de outro. Se você fizer a mínima pesquisa sobre essas atrizes pornô, sobre esse mundo, eu vou lhe dar uma dica, comece pela década de 90. Essas mulheres que eram objeto de desejo da garotada que fez muitos perderem peso no 5 contra 1. A maioria delas perdeu a vida drogada, cheias de doenças e traumatizadas pelas esquinas na rua. Foram caindo, até desaparecerem nas formas mais baixas que um ser humano pode chegar. Esse é o destino de 90% dessas mulheres que a mídia não te mostra. Eles pegam uma que, entre aspas, ficou bem sucedida e usam como um cartaz de propaganda para quebrar tabus e incentivar outros jovens a fazer o mesmo. Mas a triste realidade é bem diferente do que as câmeras tentam te passar. Isso é 1 em 1 milhão. E ainda quando consegue é dessa forma. Em uma época tida pelos liberais de hoje como era do inferno na Terra, período de maior poder da Igreja Católica no mundo, as pessoas conheciam os símbolos satânicos e ocultistas e tinham um verdadeiro pavor e medo, porque elas sabiam o que realmente significava aquilo, o poder que aquilo tinha e o mal que fazia. Esses símbolos aos poucos foram escondidos. Muitos acharam que eles se perderam num tempo, mas na verdade tudo foi feito de propósito. Eles foram escondidos para depois, em gerações futuras, ou seja, a nossa, voltarem e não serem reconhecidos. E foi exatamente o que aconteceu. Nós temos heróis infantis que são apresentados às suas crianças usando feitiçaria pesada. São tidos como heróis, são apresentados como bons, justos. A forma que eles estão usando para vencer pouco importa e pouco é explicada. O importante é que as crianças apenas imitem aquilo, desenhem aquilo, passem a admirar aquilo. Estas coisas estavam e estão em tudo que passa na TV, desde filmes e desenhos animados. Não foi feito à toa e nem por acaso. Tudo tinha como objetivo a sua programação, a mudança do seu ponto de vista. Nós aprendemos a conviver e admirar heróis que criticavam o cristianismo e blasfemavam abertamente. Séries como Sobrenatural hoje em dia chegam ao cúmulo de fazer uma versão do Deus Criador, como mentiroso, fraco e covarde, em uma cena inclusive pedindo desculpas para Lúcifer. Você era meu pai e me abandonou. Foi sim. Eu tinha que amar toda a criação igualmente. Eu não deveria ter favoritos. Mas você era o meu. Eu lhe dei a marca porque eu o amava mais. Porque pensei que seria forte para levá-la. E quando vi que estava errado, quando eu vi minha escolha, devorar meu filho mais amado, eu me odiei. Então eu puni você. Eu sinto muito. Fazem isso enquanto incentivam as pessoas a usarem o próprio mal para afastar o mal. E hoje assistimos isso. E sinceramente, são poucos de nós que acham estranho o que está acontecendo agora. A maioria nem liga, não acham nada demais. Até gostam de ver aquilo. Chegam ao cúmulo até de nos achar extremistas. Só que o resultado disso vem aparecendo dia após dia. O ponto de vista Illuminati está chegando a todos nós. Ligamos a TV em meio de um jornal e assistimos a notícia de que crianças desapareceram.
ou morreram em filas de hospitais o tempo todo, e muitas vezes estamos almoçando enquanto ouvimos isso. Isso muitas vezes nem consegue tirar o nosso apetite. Você já está acostumado com isso, e não foi por acaso. A própria apresentadora ou apresentador do programa para no meio de uma notícia como essa para anunciar a nova Yamaha ou a nova Honda que você pode comprar em longas prestações a perder de vista. E aqui só entre nós, cá entre nós, isso chamou mais a sua atenção do que o pai de família que perdeu a vida brutalmente, ou a mãe que morreu na fila de um hospital. A propaganda acabou chamando mais a sua atenção. É isso que você vai lembrar durante o dia e vai comentar com seus amigos no trabalho. O fato dessas pessoas morrerem esperando remédios ou um atendimento pouco te interessa. Ou até interesse, mas não te preocupa nem te deixa triste, como quando a seleção brasileira perde a Copa do Mundo. Então, analisando essas coisas, o que podemos ver é que ao longo das décadas o ponto de vista Illuminati está sendo propagado para todos nós, e cada dia mais rompe fronteiras após fronteiras, até que todos nós estejamos aceitando e curtindo as mesmas coisas. Esses dias eu estava aqui no YouTube, de repente do lado de um vídeo de carro turbo, que é uma coisa que eu gosto muito de ver. Apareceu do lado, nos recomendados, o vídeo de uma mulher dizendo: "Convidei meu marido para uma casa de swing". O título eu já achei um absurdo. Eu pensei, será possível que é o mesmo YouTube que barra nossos vídeos por simplesmente falarmos de algum assunto da forma que enxergamos? Será que essa galera vai permitir isso? Então eu resolvi clicar no vídeo. E o que mais me chocou naquilo foi a naturalidade que a mulher fala, passando para todos que estavam vendo o vídeo. E não há nada demais de um casal que se diz cristão participar de uma coisa desse tipo. Surpreendentemente, durante o vídeo ela usa o nome de Deus várias e várias vezes. Para ela, apesar do que ela fez, apesar do que ela está incentivando as pessoas a também fazerem, o Deus cristão que ela imagina não se importa com isso. Talvez até curta que uma mãe de família venha de forma vulgar, quase colocando os peitos de fora, venha em público incentivar outras pessoas a serem sem vergonha também. Eu já disse isso em outro vídeo e repito nesse de novo. O problema dessa geração é que estamos perdendo de novo o senso do que é certo e o que é errado. Estamos retrocedendo, literalmente retrocedendo no tempo. Naquela época, como na Babilônia, que as pessoas não distinguiam mais as coisas, perderam totalmente a noção do certo e errado. Estamos chegando a esse ponto de novo. E o pior é que dessa vez estamos, entre aspas, evoluídos. O que mais me chocou no vídeo dessa mulher, principalmente acima de tudo, foi a forma que ela enxerga Deus. Isso nos leva a outra questão, que é mais um ponto de vista Illuminati. Essa, por sua vez, é passada através das igrejas. Igrejas que hoje, em sua grande maioria, estão aderindo ao politicamente correto e transformando o Deus cristão, um representante de todos os deuses pagãos, o que é muito pior do que era feito em Roma e na Babilônia no tempo antigo. Naquela época, se você queria fazer uma orgia no domingo, você tinha um deus para aquilo. Você ia lá no templo do cara, falava com um sacerdote, pagava a ele, fazia um sacrifício e estava liberado para fazer a orgia na sua casa, em praça pública, fosse onde quisesse. Se fosse num sábado, se fosse na segunda, já tinha outro deus para quem você deveria pagar e fazer sacrifícios para assim ficar liberado, para supostamente aquele deus te abençoar. Pelo menos eles tinham essa preocupação. Hoje o Deus que as igrejas estão pregando é um Deus banana, incapaz de punir e que te ama como uma prostituta desesperada pela sua atenção, não importa o que você faça. O cristianismo verdadeiro, ele se trata de renúncia. O cristianismo é lei e deveres, mas isso está sendo substituído pelo ponto de vista Illuminati luciferiano, que diz: fazer o que tu queres, há de estar na lei. As pessoas não querem mais aceitar um Deus que diz que para entrar em minha morada, em meu reino, para teres minha proteção, deve seguir as minhas leis e amá-las, por Deus acima de todas as coisas. Nós estamos agora vivendo em um paganismo dos mais devassos e depravados que já se criou no mundo. Isso está inclusive acontecendo dentro das igrejas. As pessoas nem sequer estão percebendo isso. Então isso é muito pior do que o que foi feito na antiguidade, onde era possível separar o Deus cristão dos outros deuses pagãos. Eles não se misturavam, mas agora não é possível, pois cada um quer mentalizar e criar a imagem de Deus à sua própria vontade. E isso não existe. Esse é mais um ponto de vista Illuminati, só existe na cabeça dos servos de Lúcifer. O Deus cristão, o verdadeiro criador do céu e da terra, ele é amor sim. Tanto é que por mais que uma pessoa te ame, por exemplo, você pode até dizer: minha esposa me ama, mas se você chifrar ela, ou se ela chifrasse você, e pior ainda, se Deus o livre, se ela matasse o seu filho ou você matasse o filho dela, será que ela ia continuar te amando? Será que ela iria te perdoar? Mas Deus fez isso. Nós matamos o filho dele e mesmo assim ele nos perdoou. Podemos considerar esse um grande ato de amor? Sim, é claro, é óbvio que podemos. Mas também podemos considerar isso um grande ato de justiça, pois não há ninguém acima de Deus, ele é o juiz supremo. Ele poderia muito bem ter poupado o filho dele. Como alguns gostam de dizer, só a intenção já bastava. Mas não é assim. Se existe uma lei, se existe uma dívida, ela tem que ser paga e ponto final.
Foi um grande gesto de amor ele permitir que seu filho fosse assassinado por essas pessoas que era quem deveriam morrer, mas não deixa de ser também um ato de justiça, onde o próprio filho foi sacrificado para pagar por esses pecadores. A dívida tinha que ser paga. Isso sim é o amor verdadeiro, e só pode existir onde há justiça, essa que só é feita através de leis. Como ele mesmo disse, é largo o caminho que leva à perdição. Isso quer dizer, o caminho da perdição, aqueles que querem fazer da sua maneira, acha que Deus, por amá-las, deve aceitá-las do jeito que são e ponto final. Perversas e cruéis. Mas ele continua, é estreito o caminho da salvação. Isso porque você tem que abrir mãos dos seus desejos do seu coração impuro e da sua mente maldosa. E isso só é possível ser feito se você tiver na mente as leis de Deus para saber o que é certo e o que é errado, o que agrada e o que não agrada a Deus. Qualquer coisa que venham te dizer fora disso não passa de engano, e é justamente por esses enganos, por todos nós achamos que não tem problema nenhum, nós estamos hoje chegando ao ponto que estamos. Um ponto onde filhos não respeitam mais os pais, as pessoas não se respeitam mais. A nossa cultura e até mesmo o meio artístico está podre. Você vê, por exemplo, o humor de hoje em dia. É um humor maldoso, não é mais como no tempo do Chaves, que se arrancava risos com um simples tropeço. Ou a música, onde as pessoas se apaixonavam enquanto dançavam juntas, incentivadas e contagiadas pela letra e ritmo da canção. No lugar disso temos essa imagem que você está vendo. Uma mulher com as pernas inchadas que mais parecem terem sido amputadas de algum Mr. Universo anabolizado de academia. E colado nela, uma voz de travesti sem um mínimo talento para cantar. E, claro, para compensar isso, usa depravação e ostentação. Então ela aproveita um espaço para depravar com o nome de Deus, fazer deboche, com Deus e todos os seus fiéis. Isso é o que eles chamam de respeitar a opinião dos outros. É por isso que eles exigem leis e privilégio para fazer isso sem sofrer qualquer punição. Porque está na lei, é permitido, eles podem fazer isso. Sacode, sacode, sacode peito. Sacode, sacode, sacode peito. Sacode, sacode. Amém, igreja? Amém, igreja? A igreja toda glorifica de pé. Vamos começar nosso juramento dessa noite. Levanta a mão para cima para a gente receber. Amém? Eu juro. Eu juro. Eu prometo. Eu não vou dar só para um. Eu não vou dar só para dois. Eu não vou dar só para 3. Eu não vou dar só para 4. Eu vou dar pro bairro inteiro! Agora, se você olhar com um olhar mais esperto para essa cena, você vai entender que essa alegria, essa arrogância que essa mulher demonstra apenas serve para refletir e demonstrar a amargura e tristeza que ela tem dentro de si mesma. Veja bem, supostamente estando realizada na vida, famosa, não havia por que ela ter ódio do que ela pensa não existir. Ela tá famosa, tem sucesso, é admirada e desejada pelas pessoas da sua laia. Então por que dedicar uma parte do seu show para atacar pessoas em uma entidade que para ela e para a maioria que estão aí não significa nada? Isso nada mais é do que um ponto de vista Illuminati sendo colocado em prática na cabeça das pessoas sem nem elas mesmas perceberem. Pessoas comuns no meio do próprio gado, pensando e agindo exatamente como eles querem. Um mundo em que fazer uma cena dessa em um lugar onde só rola prostituição e drogas. Um dos maiores exemplos da decadência humana e da nossa época. Essa cena é tida como nada demais. Porém, um vídeo como esse aqui, que fala apenas e mostra coisas, ele tem que ser bloqueado, pois segundo essas empresas, elas não querem suas marcas vinculadas a esse tipo de conteúdo chamado de ilícito. Agora, sabe o que é mais surpreendente disso? É que parte dessas coisas também é culpa sua, é culpa minha. Quando a gente abaixa a cabeça, quando a gente tem vergonha de falar do nosso Deus, da nossa fé, do que não queremos para nossos filhos por medo do mimimi, por medo do que o mundo vai achar de você, não importa quantos likes você dê nesse vídeo, ou quantos canais como esse você curta, você é conivente com o sistema, portanto faz parte dele. Eu, por exemplo, estou fazendo minha parte com esse humilde vídeo, cabe a você propagá-lo e refletir sobre suas próprias atitudes e pensar se realmente está do lado de quem diz estar. O mundo só vai de fato mudar quando as pessoas pararem com sua arrogância e parar de seguir um falso progresso, onde de fato só estamos acabando com a natureza, ficando fracas, medrosas e sedentárias, cheias de doenças, andando na rua como zumbis enquanto acessamos a internet em nossos celulares, totalmente dependentes dessa tecnologia, que hoje é quem realmente nos escraviza. Deus deixou tudo o que precisamos na natureza, mandou suas leis e preceitos através dos seus profetas e do seu próprio Filho. Porém, nós estamos renunciando tudo isso em busca de uma falsa verdade que só nos está fazendo regredir ao antigo paganismo, onde toda essa safadeza de hoje era praticada como uma coisa normal e bem vista pela sociedade da época. Estamos voltando a isso, e a culpa é nossa que estamos aceitando esse maldito ponto de vista iluminado. Pense nisso, meu amigo, porque este vídeo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, entendido.
Por favor, não esqueça de compartilhar, de mostrar para mais um amigo, e deixar aquele like maroto, e depois confira se ele realmente entrou. Como vocês já estão carecas de saber, o YouTube gosta de fazer mágica com os nossos likes, gosta de fazer eles desaparecer. Então assim que puder, confira e veja se ele realmente entrou. Outra coisa, pessoal, que eu quero falar com vocês, eu não fiz esse canal para ganhar dinheiro, tá? Mas eu acho um absurdo que um canal com quase 300 mil inscritos, onde os vídeos são feitos realmente para vocês, sem agradar marcas nem ponto de vista de ninguém, vídeos feitos apenas para mostrar a verdade e a realidade, nada mais do que isso. Eu não quero fazer média com ninguém nem agradar ninguém. Prova disso tanto é que vocês veem que nossos vídeos todos mal saem, já são bloqueados pelo YouTube. Mesmo assim, eu continuo mantendo esse conteúdo de pé, por vocês. É minha forma de agradecer todo esse carinho que a maioria de vocês tem me dado. Eu tenho constantemente aqui agradecido aos Patreons que estão mantendo esse canal de pé, sozinhos, no meio de 300 mil pessoas, apenas 16 Patreon. E como vocês veem, eu deixo aberto aqui ao público para que qualquer um possa ver. São 96 dólares, pessoal. Isso dá pouco mais de 300 contos, mal paga a internet. Realmente, se continuar dessa forma, galera, eu vou fechar o canal. É um absurdo que além de eu fazer os vídeos e ganhar quase nada, eu ainda tenho que pagar do meu bolso. Realmente eu acho isso um absurdo. É de se pensar se vale a pena continuar se esforçando por esse pessoal. Então você que puder ajudar com qualquer valor, saiba que será muito bem-vindo. Cada centavo que você doa ajuda a manter o canal de pé, e cada pessoa que consequentemente por causa do trabalho for desperta, vai ser graças à sua ajuda direta. Então por favor ajude, meu camarada. E eu não falo nem só por esse canal, mas todos os canais que têm esse objetivo. Vocês veem, por exemplo, os canais que incentivam tudo que não presta. Esses canais logo ganham patrocínio de marcas, que inclusive agora tá aparecendo aí no YouTube, né? Vocês devem estar vendo. De tantos abusos que os caras cometeram, essas marcas estão tirando seu patrocínio. Claro, estão tirando daquele jeito, logo elas voltam. Mas você vê já o tempo que essas marcas estão patrocinando esse tipo de cara que só incentiva o que não presta. Mas eles estão lá injetando dinheiro neles, para que eles cresçam, para que os canais se tornem enormes como são. Enquanto por outro lado, canais como o nosso dependem unicamente dos seus inscritos para continuar na batalha. Infelizmente poucas pessoas entendem isso, acham que a gente se alimenta dos raios solares. Infelizmente não é assim, galera, eu pelo menos não sou. Então por favor ajude, se você acha importante o nosso trabalho, contribua com qualquer valor, tá? Quem não puder de forma nenhuma, que realmente tá matando cachorro a grito, não tem bronca, galera. O importante é vocês estarem aqui, o importante é vocês estarem comentando, deixando o like, compartilhando, isso ajuda tanto como quem doa. Mas realmente, para aquelas pessoas que puderem, ajude, galera. Nós estamos realmente precisando, tá? Então fiquem todos com Deus, esse é o recado. Eu vou trazer uma nova série de vídeos para vocês, estilo a do banqueiro. Ainda também vamos dar o desfecho final do que aconteceu com o Ronald. Pode ficar esperando que vai vir muitos vídeos bons essa semana. Eu tô tentando manter essa marca de 3 vídeos por semana, tá? Fiquem todos com Deus e que o nosso Criador acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.